Campeonato Brasileiro 2024, Gamba. Bom, perfeito, Nicole. A gente fez um mapeamento aqui muito detalhado, nossa equipe, chefiada pelo Paulo Pires. Nossa equipe é o maior, que é um mapeamento. Isso aqui é um raio-x, presta atenção, torcedor colorado. Isso aqui é um raio-x do que precisa acontecer para o Internacional ser campeão brasileiro. Tá aqui. O raio-x é esse. O Inter tem Bragantino, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. 4 vitórias, Internacional bate 74 pontos. 74 pontos é o máximo que o Internacional pode chegar. Botafogo tem que somar 4 pontos. Tem Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo. Tem confronto direto com o Internacional. Palmeiras tem que bater 6 pontos para bater em 73. Tem Atlético Goianiense, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. E aí depois tem os jogos do Fortaleza, que joga hoje, inclusive, contra o Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense e confronto direto contra o Internacional. Eu, particularmente, não vejo Fortaleza como adversário do Inter. Para mim, o adversário do Internacional é esse aqui. O Gambá, Palmeiras. Tem uma situação que... Porque, para mim, o Palmeiras vence o Botafogo. Vence o Botafogo. E esse passa a ser o adversário. Exato. Tem uma situação que... Inter e Botafogo, desculpa, Bruno. Claro que é confronto direto, né? Lutar pelo título, mas talvez aqui o líder já não seja mais o Botafogo. Seja o Palmeiras. Seja o Palmeiras. Esse é o ponto. A questão é o seguinte, tá? Se for da tua tese, o Palmeiras vai para 2 rodadas finais a 5 pontos. É isso aí. Por isso que o adversário é esse aqui. Não, o time a ser visado é esse aqui, tem o Palmeiras. Tem alguns pontos cruciais nisso, tá? Primeiro, a arrancada é, para ser campeão brasileiro tem que ganhar todas. Perfeito. Então o torcedor, ele primeiro tem que olhar para a sua tabela. Tem que ganhar do Bragantino domingo, vai ganhar. Tem que ganhar do Flamengo no Rio. Para mim esse é o jogo mais difícil. O Botafogo em casa, eu não acho tão difícil quanto o Flamengo, porque o Botafogo já está vivendo um momento de ficar desestabilizado, botafogueando. E mais do que isso, para ser campeão, tem que ganhar do Botafogo em casa, é o mínimo. E aí na última rodada do Fortaleza fora, eu acho que o Inter, embora eu goste do trabalho do Vojvoda, acho que o Fortaleza tá ali justamente pelo trabalho do Vojvoda. O Inter é mais, tá? O Inter hoje, sim, concordo com o Gama, joga futebol de campeão brasileiro, é melhor do que o Fortaleza. Segundo ponto, o Fortaleza realmente não é adversário. Porque se o ponto de partida é ganhar todas para ser campeão, se o Inter ganhar do Fortaleza, o Inter passa o Fortaleza. Então, não interessa a disputa do Fortaleza, os adversários que ele terá pela frente. E o terceiro ponto é o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Esse jogo, o Colorado tem que sentar na frente da TV muito concentrado. Esse jogo tem que empatar. E tem que empatar. Esse jogo tem que empatar. Isso. Esse jogo tem que empatar. São os 3 pontos cruciais para o Inter acreditar. Porque é um confronto direto em que, caso haja um vencedor, esse é o vencedor que dispara. Tem uma conta bem interessante nesse campeonato, tá? Tanto Palmeiras quanto Botafogo, neste momento, dependem só de si. Os dois. Sabe qual leitura que eu faço desse jogo? Esse jogo Palmeiras e Botafogo? Quem vence será o campeão. Se empatar, campeonato em aberto e abre margem para o Inter. Exatamente. Excelente. Era isso que eu ia dizer. Por quê? Porque é o seguinte, ó, ambos dependem só de si, tá? Quem ganhar o confronto vai depender só de si. Ganhando o confronto, assume uma vantagem. Primeiro, o Palmeiras ultrapassando o Botafogo. Se for o Botafogo vencedor, abrindo vantagem sobre o Palmeiras. E, consequentemente, sobre o Internacional. O Palmeiras da mesma forma. A minha leitura é igual a do Gamba. Seguinte, esse jogo, a melhor coisa é o empate. Ah, mas aí os dois vão somar pontos. Não tem problema. Nessa altura do campeonato é melhor que 2 somem 1 ponto do que 1 somar 3. Porque o Inter ele tem que ser melhor que os dois. Não serve para o Internacional um disparar, que daí tu não alcança. Então essa é a questão importante, Ernst. Até porque... Nesse momento o que eu vejo é uma tabela que se desenha para o Palmeiras, que só tem o campeonato. Eu estou colocando a realidade aqui do que eu penso. Sonhar não custa nada, mas o Palmeiras é, na minha opinião, sim, o adversário a ser visado e com a tabela mais tranquila. E tem uma questão... não tem confronto direto com o Inter. E não é só... Esse é o ponto. Não é só a questão do confronto direto. O Botafogo, ele enfrenta o Internacional depois de enfrentar o Atlético Mineiro pela Libertadores. Isso. E depois do jogo do Palmeiras. Ou vem na ressaca. Tu pode assim, ó, olha o cenário do Botafogo. Ele pode ter perdido pro Palmeiras, ter dado adeus ao Campeonato Brasileiro, pode ter perdido a Libertadores pro Atlético Mineiro. Tem todo o trauma do ano passado. Não, aí deu. Aí termina o ano do Botafogo, vai terminar. Esse é o grande ponto. O Palmeiras... Claro, o Palmeiras está como o Inter. O Palmeiras está como o Inter, só cuidando do Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, a cabeça está mais focada no Campeonato Brasileiro e nas situações de tabela, como a gente está vendo aqui, que a Nicole já mostrou ali pelo trabalho especial e espetacular do Paulo Pires. Matematicamente,
é melhor, se tiver um vencedor, o empate, óbvio que é o melhor resultado. Mas se tiver um vencedor, matematicamente, o Palmeiras. Sim. Porque o Botafogo tem mais pontos. Sim. Eu ainda acho. Não sei. Porque o Inter pega o Botafogo direto. Matematicamente é. O Paulinho, se puder voltar a tabela, tá muito claro ali. Tem confronto direto, Bruno. Tem a tabela mais fácil do Palmeiras. Olha, o Paulinho vai voltar a tabela pra vocês não entender. O Palmeiras pode fazer 6. O Botafogo só pode fazer 4. Então é óbvio que se tiver um vencedor, seja o Palmeiras. São 3. Tá ali. São 3. Tá ali, não. Tô dizendo, melhor é que ganha do Botafogo. Ganhando o Botafogo já foram 3. Não, ganhando os outros 3 vão vir contra o Atlético Goianiense. Ninguém imagina que o Palmeiras perca para o Atlético Goianiense. Sabe o que vai acontecer nesse cenário? Não, mas ali, tu tá vendo que se o Botafogo somar 4, já era. Mas tudo bem. Mas, Bruno, se o Botafogo ganha amanhã... Tem um confronto. Então, e se ele ganha do Palmeiras, ele vai ganhar. Mas é isso. O Inter terminou o campeonato. Mas é justamente o que eu tô falando, que é melhor ganhar o Palmeiras se tiver um ganhador. Não. Empate. Não, só um pouquinho, se gente. Houver se houver um ganhador... Eu comecei falando, presta atenção, o Palmeiras ganha, porque daí não acaba o campeonato. Isso. Tem mais uma rodada, no caso. Não, tem mais 2. Não, mas é que eu digo o seguinte, porque o Palmeiras, vencendo no final de semana, correto? Vai ganhar, os dois vão ganhar. Ganhando do Botafogo, ele vai bater nesses 6. Ele não pode mais pontuar nas últimas 2 rodadas. Veja bem, olha só. Ele tem que perder para Cruzeiro e Fluminense pro Inter ainda ter Você está esperança. fazendo uma conta, porque a gente vai chegar num lugar comum, sabe qual é? Não é muito óbvia a conta, é que tu não tá entendendo. Claro que eu tô. Tu não tá. Claro tu tá discordando de algo óbvio. Não, eu entendi o Bruno. Tu tá discordando de algo óbvio. Como é que tu tá entendendo? Cara, olha só. No final de semana todos vão ganhar. Presta atenção. No final de semana todos vão ganhar. Perfeito. Se o Palmeiras somar 6, acabou. Se o Botafogo precisa só somar 4. Isso. Se todos vão ganhar, vai faltar 1 pro Botafogo e 3 pro Palmeiras. Vem pra mim agora. O empate, eu comecei falando que o empate é óbvio que é o melhor resultado. Se tiver um ganhador, o Palmeiras ainda pode somar 3. Porque ainda não acaba o campeonato. Não, mas aqui porque nas 2 rodadas eles perderam. É isso que ele tá falando. Se o Botafogo ganhar no final de semana e ganhar do Palmeiras, termina o campeonato pro Inter. Termina o campeoto pro Inter. Mas aqui é o seguinte, o Palmeiras... Eu entendi que tu não ouviu o meu ponto de vista. Eu vou te falar meu ponto de vista, tá? Se os dois ganharem no final de semana, quem venceu o confronto direto acabou o campeonato. Vou te explicar matematicamente não. Vou te explicar porque o Palmeiras pode somar 6. O Palmeiras ainda não. Tô falando matematicamente. Mas vai falar de opinião. Não. Sim, tá ali. Não vou ignorar o que o Paulinho botou ali. Mas é que cara, ele não me ouve. Ele quer falar e falar. É que o Bruno tá falando. O Bruno tá falando em acabou o campeonato. Não, o Bruno tá fazendo a leitura no viés do Inter. Isso. Do Inter, não é um campeonato, é do Inter. O que me interessa é o Inter. Botafogo ganha o final de semana. Botafogo ganha do Palmeiras, termina para o Inter. Qualquer possibilidade de ser campeão. Qualquer um termina. Porque daí o Palmeiras teria que fazer 0 ponto contra o Cruzeiro e Fluminense. Mas aí não é a matemática que o Bruno está trazendo. Mas tu tá fazendo projeção. Matematicamente. É isso. Ele está trazendo matemática, tu está fazendo projeção. A leitura é uma só. termina. Quem vencer entre Palmeiras e Botafogo, se houver... Atenção, se todo mundo vencer na rodada do final de semana... Quem vencer de Palmeiras e Botafogo é o campeão. Eu concordo contigo, mas matematicamente, o que o Bruno está trazendo é o fim do campeonato pro Inter. Se a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, o Botafogo ganha amanhã, é o fim do campeonato pro Inter. E eu concordo contigo. Quem é do confronto direto Palmeiras e Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Se todos ganharem no final de semana... O que eu tô te falando é que, assim, ó, é óbvio que o empate é o que tem que acontecer. Mas se tiver um ganhador, que seja o Palmeiras. Que daí, matematicamente, o Inter ainda tem chance. Que aí tem que secar as últimas 2 rodadas. Falou em milagre. Beleza. Falou em milagre. Falou em milagre. O programa de hoje é um momento bíblico para você do outro lado aí da tela. Tô me sentindo Moisés aqui. É um mar vermelho isso aqui. E bem feito para mim e para você, gremista, que acreditou no Renato. Bem feito. Mas estou me sentindo Moisés hoje no mar vermelho. A vermelhidão tomando conta aqui. E parabéns ao Internacional pelo mérito, é isso. Mas era só isso que eu queria dizer. Botou a bandeira tá muito vermelho, tá muito vermelho isso aqui, bandeira cara. do tá muito vermelho. Isso me incomoda demais, cara. Qual é a senha do programa? Disse, o que me interessa é o Inter, ele disse agora. Qual é a senha do programa do Donos hoje? Aqui o Wi-Fi da Band? Do Donos. Figueroa Tri. Vamos lá. Alexandre Ernst, quero te ouvir. Cara, é que, assim, tirando essas questões de projeção, assim, eu acho que a gente olha para o time do Internacional e não tem como não fazer a projeção. Porque a gente olha assim, mas dá para chegar. Beleza, dá para chegar. Só que daí tu olha dentro do campo, mas o Inter vai mais ou menos aqui, o Inter foi mais ou menos ali, contra aquele time, o Inter ganhou no golzinho aquele da sorte e tal. Não é isso que acontece. Não interessa. É que não é isso que acontece. Se fosse ainda,
O torcedor até teria mais, né? Aquela coisa de, talvez e tal. Mas o torcedor começa a fazer essas contas e abre tabela de simulador e tudo mais, porque ele olha para o time do Roger Machado e vê coesão, e vê triangulação, e vê performance, e vê força física, e vê imposição. O time do Roger Machado hoje atingiu uma velocidade de cruzeiro tão grande, mas tão grande, tá? Que ele pode sim ser postulante a título brasileiro, mesmo estando na quinta colocação hoje. Então, a gente olha para o que o Roger transformou esse time do Internacional, e a ponto de ontem a gente não tinha os dois laterais titulares, a gente não tinha Thiago Maia, a gente tinha René na lateral esquerda. Bom lateral, hein? Tá? E eles foram um dos melhores em campo. O René foi um dos melhores em campo, o Rogel foi um dos melhores em campo, o Vitão foi um dos melhores em campo. O time do Inter, ontem, por conta até mesmo, né, da questão do gramado, estava chovendo, gramado ruim, horrível, né, de São Januário. Sempre é ruim. O jogador mais técnico não teve o grande destaque. Mas, ao mesmo tempo, daí o Internacional ganhou na força, o Internacional ganhou no chute de fora da área do Wesley, o Internacional ganhou com a imposição física. Tu acredita no título? Evidente. Acredita? Evidente. Sabe o que eu acho que define o trabalho de Eduardo? É que esse sentimento do Ernst é o sentimento do torcedor, menos talvez pela matemática e mais pelo que ele colocou. Mas lá atrás, o Inter da segurança, mas olha só, é o Inter que não se intimida pelo adversário, não importa onde é o jogo. Vocês estão É que esquecendo lá um atrás, detalhe. eu vou dizer uma coisa, tá? Lá atrás, vocês me perguntam, aqui também, quando a gente começou lá a ganhar muitos jogos e tal, ficar sem jogos sem perder. Vocês me perguntaram, dá pra chegar? Eu disse assim, cara, não sei se dá pra chegar. Mas que tem time e tem futebol pra buscar algo, tem. Sim. E a mesma coisa agora. Ô, Gamba, claro que a gente concorda, e falando muito sério, que o trabalho do Roger ele é consistente. Mas eu acho que tem um detalhe, talvez o Alexandre concorde, que define o que foi o trabalho do Eduardo Cudê e o que está sendo o trabalho do Roger Machado. Além de tudo que nós já falamos e nós estamos vendo. Preparação física. O time do Cudê não corria os dois tempos. E agora o time do Roger corre os dois tempos. É uma questão de ideia. Pois é, eu quero falar sobre o jogo daqui a pouco com vocês. A vitória do Inter sobre o